pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Senhor, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, e nos abençoa dos altos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse capítulo 13, ele tem 2 personagens terríveis aí. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então eu quero falar com os irmãos nessa noite, com a ajuda de Deus, sobre os cúmplices do maligno. Satanás sempre tem os seus cúmplices. Ele sempre teve e sempre vai existir. Veja bem, você pega a história lá no Velho Testamento, os cúmplices de Satanás era Faraó lá no Egito, para tentar acabar com o povo de Deus. Depois você pega na época de Jesus, quando Jesus nasce, você vê lá o rei Herodes lá sendo cúmplice do capeta para acabar com Jesus. E os impérios, sem dizer, o Império Assírio, Macedônio e tantos mais que existiu, que tentaram prejudicar o povo de Deus. Satanás sempre tem os seus cúmplices para trabalhar com ele. E não para dia e noite de fazer alguma coisa. Então nós vamos analisar essa besta que subiu do mar, como diz o versículo 1.
O João se pôs sobre a areia do mar e viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Mar aqui, a maioria dos estudiosos dizem que são as nações. Mar é uma figura das nações, das pessoas. Então veja bem, aqui nesse capítulo 1, aqui, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, lá você vê Paulo falar exatamente o filho da perdição. Esse é o mesmo título dado a essa besta que sobe do mar. Então esse é o anticristo mencionado por Paulo. Aqui essa primeira besta que sobe do mar é o anticristo que vai subir das nações. Por quê? No arrebatamento da igreja, o mundo vai estar de ponta cabeça. As coisas não estão dando certo para nenhum país, cada dia vai estar pior, e você vê o que está acontecendo no mundo, o desentendimento das autoridades, na economia e um monte de coisa. Mas tem países bem, mas com certeza, irmãos, a coisa vai descambar. Então vai surgir das nações, do meio das nações, uma pessoa que vai resolver o problema aparentemente do mundo, aquela pessoa que é o cara que vai resolver o problema. Só que essa pessoa é o anticristo, é o falso profeta, é essa besta que vai fazer com que as pessoas o adorem, e ele vai exigir uma adoração particular. Como todo grande ditador que existiu no mundo, ele quer alguma reverência, ele quer alguma adoração. Não só no Império Romano, irmãos. Você pega a história do mundo aí, você vê que todos os grandes ditadores, principalmente na Europa, na África, eles sempre requereram para si uma adoração. Então essa besta subida da terra, do mar aqui, é mencionado em Tessalonicenses como o anticristo, o filho da perdição. É a besta que sobe, que veio do mar, que veio das nações. Então isso é um simbolismo aqui que se refere às nações da época, que também representa o abismo ou o poço dos demônios também. Alguns dizem assim, mar aqui é o abismo ou o poço do demônio, de lá vai surgir uma pessoa. Só que tem uma coisa, esse anticristo, essa besta que sobe do mar, ele vai fazer uma aliança com Israel, e no meio dessa aliança ele vai quebrar, para se revelando como aquele usurpador do templo, do trono de Deus. Então o anticristo, ele vai ser uma encarnação do que há de pior entre as nações, e será o último império satânico mundial agindo através do homem. Isso aqui é para se cumprir exatamente a palavra de Deus. Vai ser o último homem má dirigindo o mundo. Por quê? Porque depois do final da grande tribulação, Jesus vai voltar com a sua igreja glorificada para implantar o milênio, e depois do milênio, Satanás vai ser solto, mas aí vai ser uma outra história. Nós vamos ver lá depois para frente, no julgamento do trono branco. Então esse anticristo vai ser uma encarnação do que pior existe. Se você acha que hoje existe governadores ruins, este camarada, ele vai tentar resolver o problema das pessoas, ninguém sabe de que maneira, nenhum estudioso chega à conclusão exata do que. Um sugere que ele tem já preparado, já uma moeda especial, e vai ter irmãos, nós não sabemos de que maneira, sabemos que ele vai seduzir toda a humanidade para si. E se tem uma coisa que os cúmplices de Satanás sabem fazer, é seduzir. Você pega, por exemplo, uma pessoa de Deus, como é difícil você conquistar uma pessoa para Deus, enquanto que Satanás consegue seduzir muitas pessoas para o inferno. Você convida uma pessoa para vir para a igreja, ela não vem, mas convida para uma balada, convida para um boteco, para você ver se não vai. Então, os cúmplices de Satanás sabem como seduzir. Então, 10 chifres, aqui, é exatamente 10 reis, que darão o poder ao anticristo e a autoridade ao anticristo. Esses 10 chifres representam 10 reis, que são poderes. As 7 cabeças podem representar os 7 impérios malignos do mundo, que foram Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, e o império da besta, que é o último império do anticristo.
Então, todos os estudiosos chegam à conclusão seguinte: olha, os 10 chifres são os 10 reis que darão autoridade. 10 reis que têm poder neste mundo se ajuntarão, farão uma aliança e vão dessa autoridade para o anticristo, para esse falso profeta, para essa besta, para enganar as pessoas. E agora, quando você olha aqui essas 7 cabeças, todos os estudiosos chegam à conclusão que foram exatamente os 7 reinos mais terríveis que existiam no mundo, que são os impérios malignos do mundo: Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma e o império da besta, que é o último império do anticristo. Quando você olha para a questão da escritura sagrada, na numerologia, 7 é o número da perfeição. 7, Deus permitiu que chegasse a plenitude, a completude dos tempos, para Deus agora agir de uma maneira, da sua maneira tremenda. Então a besta que veio do mar, que veio das nações, o apóstolo João vê essa besta presidindo por um império romano reavivado para ser esmagado pelo reino do Cristo. Quando você pega o capítulo 2 de Daniel, do verso 32 ao 45, e o capítulo 7, versos 7 e 8, e o versículo 19 e 25 lá de Daniel, do capítulo 7, você vai encontrar exatamente que esse império, essa besta que veio do mar, esse anticristo agora, esse império romano reavivado, vai ser esmagado por aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que jogou na estátua de Nabucodonosor e destruiu a estátua. Então agora esse império romano reavivado, como todos chegam à conclusão, vai ser esmagado pelo reino de Cristo, o reino eterno, porque todos os reinos do mundo são passageiros, só existe um reino eterno, que é o reino de Cristo. Jesus reinou, reina e reinará para todos sempre. É por isso que a Bíblia diz que ele foi o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque existem várias colocações que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Quando você começa a analisar a escatologia do Gênesis ao Apocalipse, você começa a entender exatamente o trabalhar de Deus. E quando você olha para os 10 diademas mostra o domínio régio desse reino confederado. 10 reinos, agora esses reinos têm um domínio dado ao anticristo, dado a essa besta. Sobre as cabeças não blasfêmia. Toda vez que o monarca é comparado a Deus, ele está blasfemando contra Deus. Lembra lá em Atos o caso de Herodes? A Bíblia diz que num dia festivo Herodes se vestiu e foi, fazer um discurso. E o povo dizia assim: olha, isso não é voz de homem, isso é voz de Deus. Só que ele não deu glória a Deus. A Bíblia fala que ele foi comido por vermes, por bichos. Morreu no mesmo instante. O que mais existe são governadores, presidentes e autoridades prepotentes. Eles não são Deus, mas querem agir igual a Deus. E se puder passar o chapéu em Deus, eles passam. É que eles não podem, mas se puder fazer, eles fazem. Então, quando você olha essas questões, você começa a olhar bem. Olha o que acontece no nosso mundo hoje, na política. Veja bem, o que as pessoas lá do resto do mundo têm que ver com o nosso Brasil? Mas fica aí dando palpite aí no nosso Brasil, e a política fica nessa questão que está. O versículo 2, irmãos, aqui, agora isso aqui, a semelhança da besta aqui, é uma metáfora do reino selvagem aqui. Isso aqui é uma metáfora, o versículo 2. Olha, a besta que viera semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono grande poderio. Então a semelhança da besta aqui, essa metáfora do reino selvagem. Leopardo, agilidade e versatilidade para atacar. O anticristo, o falso profeta, esse cúmplice de Satanás, ele tem estratégia. Você vê o mundo animal, você vê o leopardo, ele está lá em cima da árvore, e os animais vêm tudo pastando assim, que às vezes não olha para cima, só sente o cheiro. Quando sente o cheiro, fica desesperado. O leopardo às vezes só pula em cima. Então o leopardo é agilidade e versatilidade para atacar. Satanás
tem a sua agilidade, tem a sua versatilidade. Ele sabe como fazer e sabe como atacar e sabe como conquistar as pessoas. Outra coisa, o urso demonstra a força feroz, combinada com a grande estabilidade. Para derrubar um urso, não é fácil não. O bicho é feroz mesmo. Então, essa metáfora relacionada ao reino selvagem é que está para essa besta aqui. O bicho vai ser forte, vai ser terrível. O leão refere-se ao poder feroz, consumidor, para expandir seu reino. O leão, cada vez que passa, ele vai aumentando seu território, vai conquistando território. Então, isso é uma metáfora grega para indicar os animais perigosos. João está dizendo assim, ó, Deus está dizendo através de João o apóstolo: olha, essa besta é perigosa, essa besta ela tem estratégia, essa besta ela tem poder. Então nós vemos nisso aqui, Satanás, o dragão, dará esses poderes a essa besta que surgiu do mar com a autoridade de Deus, porque se Deus não permitir, ele não pode dar nada. Mas como Deus permite, porque Deus está irado contra o mundo, irado contra a sua criação, que pecou e não quer se consertar com Deus, então Deus permite que levante esse tipo de coisa contra o ser humano aqui na terra. Então nós vamos ver agora o versículo 3, que diz assim: e vi uma de suas cabeças, presta atenção na palavra, presta atenção, está escrito na sua Bíblia aí, e vi uma de suas cabeças como ferida. Ela não foi ferida, como? Eu quero que você grave bem isso, como ferida. Está escrito na sua Bíblia isso? Então, muito bem. Como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após ela. João vê uma das cabeças como golpeada de morte. Como? Não foi golpeada de morte, é como? O anticristo, ele vai simular uma ressurreição para enganar os cristãos da época. Olha como Satanás é astuto. Aparentemente a cabeça foi ferida, mas não foi ferida. Ninguém sabe, irmãos, como vai ser isso, um truque. Como existe truque aí, assiste aquele Mr. M lá que você vai ver como vai feito os truques, né? Então é complicado isso daí. Aparece que foi ferida, mas não foi ferida. Não foi ferida. Então agora o que acontece aqui, ó, o que acontece? As pessoas irão segui-lo, adorá-lo, influenciadas por seu poder. Olha o versículo 3 aqui: viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então agora a sua vitória será apenas temporária. Seguidores influenciados pelo que vê estão enganando-se a si mesmos. Irmãos, não se iluda pelo que você vê. A Bíblia deixa bem claro que o evangelho não é pelo que vê, mas sim por fé. Muitas pessoas hoje estão seguindo homens, seguindo denominações, seguindo seguidores, porque vê alguma coisa. Satanás aqui, o anticristo, vai apresentar isso para o mundo. Parece que a cabeça da besta foi cortada, mas não foi cortada. Para simular uma ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, agora o anticristo, essa besta, vai ressuscitar também. Quem que pode matar essa besta aí? Quem que pode com esse bicho aí? Cuidado com o que você vê. Eu sempre falo, nem tudo que brilha é ouro. Vai comprar ouro ou prata lá na Praça da Sé, vai. Se você não vai trazer um monte de bijuteria. Irmãos, não vou dizer que não tenha coisa boa lá, tem, mas eu não sei, eu não compreendo. Então você vai entender agora que essa cabeça, na verdade, não foi cortada, foi um truque para simular uma ressurreição, para enganar os cristãos da época. Os cristãos foram salvos na grande tribulação e os judeus que aceitaram Jesus. Então agora veja bem, olha só. Agora nós vamos ver o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Os ímpios na grande tribulação, eles vão adorar a besta.
O ímpio adora é pelas aparências. Existe uma tese, existia, não sei se existe ainda, em recursos humanos, a primeira impressão é que fica. Eu tive um professor de homilética, reverendo Milton, e ele dizia assim, olha, vocês pentecostais é fácil pregar. Vocês não se preocupam muito com hermenêutica, com exegese do texto, nem com homilética, não. É só você chegar no púlpito, abre a sua Bíblia e começa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se tiver 100 pessoas, daí 2, 3 minutos, tem pelo menos uns 10 ou 20 dando glória a Deus. Se não tiver mais. E é verdade. Porque as pessoas são influenciadas por aquilo que vê. Esse é o problema, que Satanás sabe que o ser humano, ele é conquistado pelos olhos. Aonde está que a Bíblia fala que existem 3 coisas terríveis do ser humano? Concupiscência da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. São as 3 coisas que acabam com qualquer ser humano. E existe em qualquer ser humano. Somente o Espírito Santo de Deus consegue tirar isso do ser humano. Concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, soberba da vida. O homem vê e ele fica como aquele cachorrinho vendo o frango virar lá na televisãozinha de cachorro lá, né? O coitadinho fica até com o pescoço tortando a acompanhar. Então veja bem, o ímpio adora pelas aparências, ímpios adora pelo que vê. Ímpios adoram imagem porque desconhece o poder de Deus. Aqui eles estão adorando, olha, o dragão deu poder para a besta, adoram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Olha, não tem nada que, meu Deus, isso é de Deus, isso aí realmente é de Deus, mas não é de Deus não, irmãos, isso é um truque para enganar as pessoas. Vivemos em uma época, irmãos, que o que mais existe são truques para enganar as pessoas. Existe hoje treinamentos para pastores, já fui convidado várias vezes, treinamento para pastores, enganar o auditório, enganar. Existe treinamentos para, e tem muita gente boa aí fazendo esse treinamento aí. Agora presta atenção no versículo 5, olha só. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Deus limitará a autoridade da besta por 3 anos e meio, 42 meses, metade de um tempo e outro tempo. Então veja bem, 3 anos e meio, 42 meses. Deus estabelece limite na operação do mal, mas Deus deixa o mal agir, mas tem um limite, porque se Deus não limitasse o mal, irmãos, a sociedade que nós vivemos estava pior ainda. Veja o que diz, autoridade para agir, verso 5 diz aqui, ó, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se poder para continuar por 42 meses. Deu poder, Deus permitiu que acontecesse. Então Deus permite que ela expresse blasfêmia. Pode falar o que quiser contra Deus, e fala o mesmo, o mundo fala dos cristãos, fala das pessoas. A besta vai ser a mesma coisa, vai falar assim, ó, aquele Deus que vocês servem aí, esse Deus aí, não é de nada, esse Deus aí é coisa, não está na Bíblia Sagrada, mas é o que ela vai dizer para as pessoas. Cadê? Foi cortado a minha cabeça, eu ressuscitei, tem poder para fazer grandes coisas. Agora presta atenção no versículo 6. E abriu-se a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Deus permite que os seus inimigos ofendam a Ele. Jesus falou assim, olha, você pode falar mal do Pai, falar mal do Filho, mas se você falar mal do Espírito Santo, aí a coisa complica. Então veja bem, blasfemam contra o nome de Deus. Hoje as pessoas blasfemam, os inimigos de Deus, esses inimigos de Deus blasfemam contra Deus. Mas agora a besta, ela articulando esse sistema, vai levar muitas pessoas a blasfemarem contra Deus, que você vai ver aqui para frente, que Deus manda o castigo, as pessoas não se arrependem e ainda blasfemam contra Deus. É o que acontece com muita gente hoje.
coração endurecido. Quanto mais você fala de Deus, mais a pessoa se torna coração duro. Então blasfema contra Deus, blasfema contra o tabernáculo de Deus. Ela vai blasfemar contra o tabernáculo de Deus, que segundo os estudiosos, após o arrebatamento da igreja, Deus vai permitir que lá em Israel seja restaurado o templo em Jerusalém. E se vocês quiserem saber, os judeus já têm todas as pedras cortadas nas medidas exatas, tudo prontinho, cortina, tudo pronto para levantar o tabernáculo em questão de dias. Em questão de dias. Até a novilha vermelha tem uma fazenda, onde já tem a novilha vermelha preparada para a consagração do tabernáculo, e tem mais de 2 mil sêmen fertilizados em laboratório, para em sequência já introduzir no animal para gerar uma novilha com pouco tempo. Então, irmãos, Deus permite que blasfeme contra o nome dele, que blasfeme contra a casa dele, fala mal da gente, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. E Deus permite que eles blasfemem até contra os que habitam no céu. Diz aqui o versículo 6, aqui, ó: abriu a boca e blasfemou contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Tem gente, irmãos, que quando abre a boca para falar bobagem, só a misericórdia de Deus. E a besta vai fazer isso. E ela seduziu muita gente, e muita gente, eu falo assim, mas Deus não faz nada. Mas presta atenção agora no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Agora o versículo 7, Deus vai permitir que a besta vençam os santos da época, da tribulação, foram salvos na grande tribulação, pela pregação dos judeus, e os judeus se converteram. Então o povo de Deus aqui serão aqueles que se converteram após o arrebatamento da igreja. A igreja está no corpo glorificado com Cristo, e ela está no céu, nos ares. Aqui, isso aqui é na terra para quem ficar. Então o que acontece? Esse vencer aqui está na condicional de obedecer às ordens da besta. As ordens da besta. A exigência será a adoração à besta e ao seu poder. Se não adorar a besta, vai ter problema. Alguns se renderão, mas muitos, irmãos, muitos permanecerão fiéis a Cristo, como diz aqui o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e venceu-lhe, e deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Deu-lhe poder. E alguns se renderão, mas muitos permanecerão fiéis a Cristo, de todas as nações. Agora o versículo 8. Versículo 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O mundo da época vai adorar a besta. Adorarão os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só vai adorar a besta, só é enganado, e aqui cabe bem essa colocação, só é enganado por Satanás quem não é cristão. Lembra que Deus sai a aparência que ela teve uma cabeça cortada e ela ressuscitou para enganar, para seduzir. Só que aqui agora a Bíblia deixa bem claro uma coisa: só vai adorar a besta aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que não são cristãos verdadeiros. Porque o cristão verdadeiro, a Bíblia fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Cristo que nós somos filhos de Deus. Então existe uma testificação. Quantas vezes, irmãos, você está num culto e começa uma coisa estranha, e a pessoa começa, glória a Deus, aquela coisa, e você lá dentro de você, aquela tristeza, aquela coisa, dá a impressão que você está desviado, mas não é não. É Deus falando para você alguma coisa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então a Bíblia diz aqui: adorarão que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O não salvo, o não cristão verdadeiro, é fácil ser enganado, é fácil ser seduzido. O camarada pegou o microfone, gritou um pouco, falou 2 línguas da carne ou do diabo, de qualquer coisa, deu 2 pulinhos e 3 gritos, é homem de Deus. É homem de Deus. Estou cansado de ver isso.
O cara é um pilantra, pega o microfone, meu irmão, vira um santo homem de Deus. A pessoa não quer nada com Jesus, não quer nada com a salvação, mas pega o microfone, é uma mulher de Deus. Negativo, irmãos, não é não. Está se enganando a si próprio e tentando enganar os outros. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Só é enganado por Satanás quem não é cristão. Quem não é cristão é enganado por Satanás. Quem é cristão não é enganado não. Versículo 8, deixa eu bem claro aqui, ó. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus, irmãos, antes de Deus criar o homem, Deus criar esse planeta Terra, Jesus já morreu por nós, antes de nós sermos criados do pó da terra. O sacrifício de Cristo é eterno. Esse sacrifício vicário, na economia de Deus, é o seguinte: Deus chamou o Filho e o Espírito Santo e falou assim, ó, nós vamos criar o homem, só que o homem vai pecar, o homem vai acabar com a criação, precisa de alguém para resolver o problema. E Jesus disse para Deus, eu estou aqui. Então o cordeiro foi sacrificado antes de Deus criar o mundo, criar as pessoas, esse cordeiro. Então Deus, agora na sua onisciência, já sabia quem ia ser salvo, não salvo, e quem ia aceitar Jesus e não aceitar Jesus. Então Jesus na cruz exclamou visivelmente o plano eterno pela humanidade. Então na cruz Jesus executou o plano eterno de Deus pela humanidade. Quando diz, Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. O eterno registro do salvo no céu jamais será alterado. Deus não vai alterar seus planos, nunca alterou. Deus não faz emenda nos seus projetos. Deus não faz nada novo além do que já está determinado pela sua santa e bendita palavra. Embora alguns dizem assim, olha, a palavra de Deus se renova a cada dia. Não, a sua interpretação se renova, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma de séculos em séculos. Agora presta atenção no versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Essa palavra no Apocalipse é dada muitas vezes lá nas cartas. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está dizendo aqui através do apóstolo João? Se alguém tem ouvido espiritual, ouça que a coisa é espiritual. A coisa é séria. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui é omitido o que o Espírito diz às igrejas, mas é um alerta para nós que estamos vivos. Quem tem ouvido ouça, é para mim e para você. Ó, eu estou mandando avisar, estou avisando vocês que isso vai acontecer. Então estejam preparados para o arrebatamento, porque se vocês não forem arrebatados, vocês vão ver essas coisas. Irmãos, a coisa é séria. Lá nas cartas, o Espírito diz às igrejas da época, de todas as épocas. Mas aqui é um alerta, é a trombeta tocando. Olha, isso vai acontecer. Vocês se preparem para o arrebatamento e sejam preparados, porque isso vai acontecer. Então nós vemos aqui, é uma chamada ao dever de cada cristão estar preparado para a vinda do Senhor, porque isso vai acontecer. Queremos ou não queremos, vai acontecer, irmãos. Portanto, diz aqui o versículo 9, se alguém tem ouvido espiritual, todo mundo tem uma orelha e um buraco na orelha, mas poucos têm ouvidos espirituais. Muita gente escuta, mas não ouve. Existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Você pode escutar vários sons de voz no mundo, mas não vai discernir. Somente discerne, como a Bíblia deixa bem claro. O homem espiritual discerne todas as coisas. Existem vários tipos de vozes no mundo para enganar você, para seduzir o seu ouvido. Mas se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então quem tem ouvido, ouça, ouvido espiritual, para ouvir. Se alguém tem ouvidos, ouça, ouvidos espirituais. A voz de Deus está dizendo para nós, estejam preparados, estejam atentos, essas coisas vão acontecer. Isso é um alerta para a nossa igreja do Senhor. Agora vem o versículo 10, um chamado à perseverança agora, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Então isso é chamado a perseverança. Aqui está a proposta da lei da semeadura. O que você semear, você vai colher, irmãos. Ninguém vai colher rosa se plantar milho. Ninguém vai colher feijão se plantar arroz. Ninguém vai colher tomate se plantar melancia. A vida cristã é bem clara. Semeamos coisas espirituais para colher coisas espirituais. Mas infelizmente, como é difícil as pessoas entenderem a lei da semeadura. Porque Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo diz assim: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isso também vai ceifar. Vai colher o que semeou. Irmãos, não adianta eu plantar carrapicho e querer colher algodão, que eu não vou colher algodão não, vou colher carrapicho. E vou espinhar toda a minha mão. Então cuidado com isso, irmãos, muito cuidado com isso. O versículo 10 é o chamado exatamente à perseverança, a estarmos firmes diante de todos os obstáculos. Obstáculo na vida cristã todo mundo tem, irmãos, todo mundo tem luta dia a dia. Minha esposa fala assim: ó, matamos um leão hoje, já tem outro amarrado para amanhã. E é verdade, irmãos, é verdade. A vida cristã é uma vida de luta, uma vida de desafios que você tem que enfrentar no dia a dia. Mas você tem que perseverar, permanecer. Muitas vezes com lágrimas, com dores e com sofrimento, mas permanecer. Então veja bem, nas provas temos a oportunidade de crescermos um pouco mais espiritualmente, que diz o versículo 10 aqui, ó: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Não deixe nada tomar a tua fé, sedução pelo que vê ou por alguma coisa que acontece no dia a dia da sua vida. Agora presta atenção numa coisa. A partir do versículo 11 agora iremos analisar a besta que subiu da terra. Primeiro a besta subiu do mar, o anticristo, surgiu das nações, um homem intelectual, poderoso, onde vai fazer aliança com o povo judeu. Agora a besta que surge da terra. Outra besta será identificada como o falso profeta. Apocalipse 16, 13 vai falar sobre isso, e 19 e 20, o falso profeta. Primeiro o anticristo, agora o falso profeta. Lembra que nós estamos falando exatamente dos cúmplices de Satanás, os cúmplices do maligno. Essas pessoas, eles trabalham de maneira terrível. Esses cúmplices do maligno, eles trabalham em parceria. Parceria. Qual é o tema hoje no mundo que você vive, como você vive, no mundo industrial, parceria. Parceria. Lembra-se que aqui Satanás vai usar uma parceria. O anticristo e agora o falso profeta. O falso profeta que está identificado em Apocalipse 16, 13 e 19, 20. Uma falsidade de Cristo e do Espírito Santo. Olha o versículo 11, sobre essa besta agora. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Veja bem que aqui é um símile, chifres semelhantes, não é igual. É como o símile de Mateus 25. Lá, fala, que é chamada a parábola das 10 virgens, lá não é a parábola é a comparação. Lá é um símile, lá é semelhança, um rei que tinha 10 noivas. Jesus não tem 10 igrejas, não tem 10 noivas, tem uma única noiva. Aqui também é isso aqui, ó. Vi subir da terra outra vez, tinha 2 chifres, semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão. Então o que você vê aqui? Aqui agora você vê essa besta aqui, é uma falsidade de Cristo e do Espírito Santo. Dá essa impressão aqui, ó, veja bem, tinha 2 chifres, semelhantes ao cordeiro. Quantos cúmplices de Satanás te aparecem? O que Jesus falou sobre isso? Acautelai-vos, porque no meio de vós surgirão falsos profetas. Acautelai-vos, porque no meio de vós surgirão lobos vorazes, vestidos de ovelhas. Os cúmplices de Satanás sempre vão tentar enganar você com alguma coisa parecendo com coisa de Deus,
como se fosse Jesus, como se fosse o Espírito Santo. Por que o apóstolo João diz assim lá em 1 João capítulo 4? Filhinhos, examinai se os espíritos procedem de Deus. Hoje vivemos uma época, irmãos, que as pessoas não examinam os espíritos, o espírito se é de Deus, se não é de Deus não. Está engolindo qualquer coisa. Irmãos, cuidado com isso. Isso aqui é um alerta para nós, igreja, estarmos atentos. Então aqui Satanás agora é uma falsidade de Cristo e do Espírito Santo. O cordeiro é um símbolo religioso. A besta apresentará o que não é. Todo cúmplice do Satanás, ele vai tentar apresentar uma coisa que não é. Agora eu estou vendo quem é realmente você. Ué, quantas vezes já ouvi isso? Agora eu sei quem é. Mas antes de você ter essa decepção, por que você não ora, não jejua, não busca a Deus? Porque depois a coisa é complicada. Então veja bem, o cordeiro é um símbolo religioso. A bênção vai tentar enganar as pessoas com símbolos religiosos, como está acontecendo hoje. Parece fazer o bem, mas o objetivo é enganar. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra que nela habite o adorem. A primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então essa besta agora parece fazer o bem, mas o objetivo é enganar, para adorar, continuar adorando a besta, o falso profeta. Farás grandes sinais com o propósito de enganar o maior número possível de pessoas. Versículo 13 diz assim, ó. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Irmãos, quem não é seduzido por sinais? Quem nunca viu um milagre? Quando você tem um pregador que gosta de orar por curas divinas e acontecer alguma coisa, olha, vamos orar para o aleijado andar. As pessoas, ao invés de orar, ficam os olhos estalados assim, eu quero ver o camarada andar. Por quê? O sinal, ele cativa, ele atrai, ele tem um imã. Então veja bem, as pessoas serão seduzidas agora para enganar não possível de pessoas. Satanás sabe como seduzir, seduz as pessoas pelo aquilo que as pessoas gostam, pelos olhos, concupiscência dos olhos. Então esses sinais e milagres sempre serão atrativos para o enganar a muitos. Versículo 14. E engano os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Ela não recebeu a ferida da espada, ela enganou como se fosse ferida. Mas agora a besta está dizendo, ó, está seduzindo as pessoas. Olha, ela foi morta, mas reviveu. Adora essa besta. Aí está o poder. É Deus no negócio. Não, irmãos. Não é Deus não. Não é Deus não. Então esses sinais e milagres sempre serão atrativos para enganar a muitas pessoas. E as pessoas, sabendo disso, dão falsos testemunhos, compram, aliás, falsos testemunhos. As pessoas compram esses testemunhos fantasiosos, porque sabe que conquista as pessoas, conquista. Então é complicado. Eu e o diácono Valdevino conhecemos uma pessoa de testemunho no canal de televisão aí, ficou rico, né, Valdevino? O rapaz lá ficou rico rapidinho, né? Só fez uma campanha lá, ficou rico. Só que nós sabemos que não é nada disso. Sabemos que não é nada disso. Mas você vai fazer o quê? Quantas pessoas o camarada enganou? E pior que foi membro da Renovada. Esse que é o problema. É complicado, irmãos. É complicado. Então toma muito cuidado. Então o versículo 15 agora diz assim, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha agora esse poder dessa besta suja da terra. Essa besta suja da terra que é exatamente o quê? Essa besta suja da terra é agora o falso profeta. Olha o que ele vai fazer agora. Versículo 15. Olha só. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Lembra que Nabucodonosor, quando deu a ordem lá, se não adorar a estátua vai ser morto? A mesma coisa você aqui.
O falso profeta dará à imagem do anticristo a aparência de vida. A imagem terá vida por momentos para falar e matar. Versículo diz bem claro isso. Vai falar e vai matar. Mas olha o versículo 16 agora que esses cúmplices de Satanás faz. Verso 16. E faz que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na mão direita ou na testa. Agora está a marca da besta para todas as pessoas que adoram a besta. Se não adorar, vai ser perseguido, vai ser agora humilhado, não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder se relacionar, nem pegar ônibus, nem pegar metrô, nem nada. A marca será visível na mão ou na testa, para todo mundo ver. Hoje, irmãos, existe uma confusão teológica aí, que, olha, tem uns chips aí, você vai no Bradesco lá, e vou em outros bancos aí, porque sei lá, se tem também, mas eu falo do banco que eu uso, você tem lá, você coloca a sua mão lá, você tira dinheiro, você faz o que você quiser, só com a sua mão, mais nada. Não é isso não, irmãos. Isso aqui vai ser agora através do falso profeta, através da besta, através do anticristo. Vai ser exatamente um código de barra deles, visível na mão e na testa para todo mundo ver. Então diz aqui, essa marca será visível na mão e na testa. Versículo 16 deixa bem claro isso. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto sinal na mão direita ou na testa. Vai ser o sinal, está lá. Agora o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número. Então agora, a marca da besta será para o relacionamento de compra, venda e sobrevivência. Tivemos uma escola bíblica maravilhosa hoje, e bastante pessoas. Graças a Deus. E o pastor Manuel citou uma coisa importante aqui. Sabe, Salomão diz que o homem, ele faz qualquer coisa para que ele paga qualquer coisa para sobreviver. E é verdade, irmãos. Quando você pega essa marca da besta, que a pessoa tem que se relacionar para comprar ou para vender ou para sobreviver, o homem dá o que ele tiver para poder se relacionar. E nessa época aqui, essas pessoas que não são cristãos, que foram seduzidos pelo anticristo, pelo falso profeta, essas pessoas agora vão se marcar, só que se receber o sinal da besta, na mão ou na testa, já está direcionado diretamente para o inferno, não tem perdão. Então a marca da besta será um sinal futuro, não é presente. Como existe DVD sendo vendido aí, filmes e tantas coisas, mas não é no momento. Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja está no mundo, tem um que impede ainda esse momento, que é o Espírito Santo atuando no corpo de Cristo. É o corpo de Cristo aqui na terra que impede a ação do anticristo. Embora o espírito do anticristo atue no filho da desobediência, mas ele não pode reinar, porque ainda a igreja, o corpo de Cristo visível, está aqui na terra. Amém, irmãos? Então essa marca, verso 18, deixa bem claro, aqui é a sabedoria. Quem tem entendimento, calcula o número da besta, porque o seu número é número de homem, o seu número é 666. Essa marca simboliza o domínio mundial, o teor do maligno, dessa triste triade satânica. Não é trindade, é triade satânica. 666, 6 é número do homem, 3 vezes é a triade satânica. Besta surgiu do mar, é o anticristo. Besta surgiu da terra, é o falso profeta, e Satanás, o dragão, a antiga serpente, e que engana todo mundo. Então essa triade é que exatamente representa esse número 666. Aí existem tantas colocações absurdas e muitas vezes até blasfemas, mas nós não queremos compartilhar com isso. O que eu quero dizer para encerrar isso aqui, irmãos, é que isso aqui é como diz o versículo 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse, mais uma vez eu digo, é um alerta para nós, igreja. É um desvendamento do futuro que vai acontecer. É por isso que nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. Acreditamos que Jesus subiu ao céu, mas virá em duas fases distintas. Primeiro, arrebatar sua igreja secretamente, como ladrão, vai levar quem estiver preparado.
preparados. Depois vai voltar com a igreja no corpo glorificado para implantar o milênio, e depois do milênio o reino eterno com o salvo de todos os tempos. Que estejamos preparados para esse dia, porque, irmãos, se não estivermos preparados, nós vamos ter que passar por esses momentos de grande tribulação. Que Deus venha nos dar força e graça a cada dia, de perseverarmos e permanecermos fiéis a Cristo, para não passarmos por isso aqui, porque isso vai acontecer. Se nós não estivermos preparados, nós vamos sofrer as consequências, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?